Já estamos de volta, 8 horas e 42 minutos, estamos ao vivo para todo o Espírito Santo, para todo mundo que acompanha o nosso podcast da ACAPS, na sua 36ª edição, essa feira tão importante, tão especial para o mercado varejista aqui do Espírito Santo. Para você que acompanha a gente, uma ótima noite, obrigada pela sua companhia. Já passaram aqui ilustres presenças, vários temas abordados, e a gente encerra o nosso primeiro dia de feira com dois convidados ilustres, dois convidados de honra, não são capixabas, estão aqui na feira contribuindo para a CAPS e por isso eles conversam com a gente agora e o assunto importantíssimo, viu? A gente vai falar de liderança e sucessão, como preparar líderes e formar equipes extraordinárias. Para isso, a gente convida ele, que é supermercadista, consultor de supermercado e palestrante, Rafael Haddad. Seja bem-vindo. É isso aí, muito obrigado pelo convite. Boa noite, pessoal, todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aqui. Com a gente também ela, que é diretora do supermercado Codebal e presidente do Agas Jovem, Roberta Barreto. Seja bem-vinda, Roberta. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. Agora há pouco estava participando ali na Arena do Conhecimento de uma palestra e foi muito bom, e estar aqui é enriquecedor demais. Obrigada pela presença de vocês dois. Vocês vão perceber um sotaque um pouquinho diferente. Roberta, que é gaúcha, e Rafael, que é paulista. É isso aí. Então a gente tem um mix de sotaques aqui, né? Vamos começar então? Rafael, vou te perguntar, desenvolver lideranças em todas as áreas da empresa contribui para moldar a cultura e atingir resultados superiores. Quais são os pontos a favor e os desafios do supermercado para alcançar esses objetivos? O supermercadista ele precisa entender que para ele crescer e expandir o negócio dele, o desenvolvimento de pessoas é algo extremamente necessário. Ou seja, não é uma questão de opção. Se ele não desenvolver novos líderes, ele não conseguirá abrir novas operações. Porque você não faz uma nova loja somente com tecnologia, recursos, prateleira, enfim, né? Você precisa de pessoas. O ponto que vem sendo muito desafiador para os supermercadistas é eles entenderem que hoje o supermercado ele não vai ser somente uma empresa de compra e venda. Ele precisa também ter um núcleo de formação dentro do supermercado para poder captar e treinar essas pessoas e qualificá-las a ponto de que elas estejam aptas para poder atender, né, da forma correta e necessária o cliente que passa dentro do supermercado. Só que nós sabemos que existe um grande desafio de mão de obra, ou seja, está faltando mão de obra, está escasso, né? Emprego tem, né? Emprego tem, mas não tem pessoas. Ou seja, se o supermercadista ele continuar insistindo em querer buscar pessoas qualificadas apenas tecnicamente falando, isso vai ser muito desafiador. É muito raro de você encontrar pessoas que são tecnicamente prontas para assumir uma posição no supermercado, principalmente posição de liderança, gerência, encarregado, diretoria, né? Então nós estamos indicando para que os colaboradores eles sempre, para que os supermercadistas sempre olhem para o lado comportamental dos colaboradores, até porque a gente sabe que quando o comportamento ele tem um ponto positivo, né? Quando a pessoa ela tem um bom caráter, bons valores, né? A gente sabe que isso ajuda a manter o colaborador no longo prazo, e a parte técnica, esse refino você vai fazendo no dia a dia, né, da operação. Tanto Rafael como Roberta são de família. Vocês nasceram dentro de supermercado, poderemos dizer assim, né? Roberta, qual é o maior desafio dessa sucessão? Hoje você administra, é diretora do supermercado, acredito eu que familiar. Uhum. Como que você incorporou essa liderança? Hoje eu participo da diretoria da empresa, juntamente com demais familiares, né? Sou responsável por 3 áreas de marketing, de pessoas, e pela controladoria também. São áreas distintas, mas complementares. Assim como o Rafael falou na questão do desenvolvimento de pessoas, o quanto isso é necessário, na gestão familiar isso é ainda mais. Uhum. Né? Hoje nós temos 5 lojas e nós temos a parte do gerenciamento de lojas todas realizadas por pessoas de fora da família. Uhum. Então a profissionalização te traz essas demandas extras também, de tu ter profissionais capacitados para estarem exercendo essas atividades. Então, o que me apaixonou pelo varejo, né, já que o tema é apaixonados pelo varejo, é essa
esse agito do dia a dia, eu não gosto de rotina, então o supermercadista nunca tem rotina, porque é uma coisa nova que surge a cada dia, é muito diferente. Então eu me apaixonei por isso, né? E a partir do momento em que eu vi a empresa desenvolver, ser estruturada e a minha família começar a ter vida, porque algo que impede o sucessor de querer compor a empresa é a questão de olhar para os pais e, opa, não tem vida, é só trabalho. Não quero aquilo ali para mim, né? Exatamente. E com a profissionalização do negócio, cada vez mais a gente tem vida e qualidade de vida. Porque é muito mais do que ganhar dinheiro, é tu aproveitar a vida e curtir com as pessoas, né? E muitos sucessores foram deixados de lado. Então, isso traumatizou. E o que te motivou a seguir? O que me motivou é ver que eu podia contribuir para o desenvolvimento da empresa. É que ali tinham desafios para mim. E eu sou muito movida por desafios. Então eu olhei, opa, nesse cenário eu posso desenvolver coisas diferentes. Você também, Rafael? Isso que a Roberta falou é verdade. Assim, os supermercados ele impõem diversos desafios, né, para os sucessores. E aí você geralmente tem dois caminhos. Você tem um sucessor que negligencia e prefere não assumir aquele desafio. Por exemplo, no meu caso, no primeiro momento, quando eu tive uma experiência ruim, né, dentro do meu supermercado, eu escolhi ir embora. Ou seja, eu fui para os Estados Unidos, fui estudar psicologia, fui para uma outra área totalmente diferente. E depois, né, devido a um problema familiar, um problema de dívida que teve lá, questão de furto, de sociedade, enfim, eu acabei voltando e aí, de certa forma, eu acabei sendo, né, obrigado ali a assumir o negócio. Então, eu fui por livre e espontânea pressão, né, assumir a sucessão do meu supermercado. E aí, naquele momento, eu entendi o seguinte, né, que o papel do sucessor, ele é fundamental, né, para que o negócio ele se continue, né, se perpetuando de forma positiva. Mas os sucessores eles ainda têm uma dificuldade, muitas vezes, de entender as expectativas que os pais têm sobre eles, né? Até porque também os pais têm uma dificuldade muito grande na comunicação, né? Em tentar traduzir o que eles esperam dos filhos, né? E isso acaba sendo muito desafiador ali no dia a dia da operação. Mas quando os sucessores eles começam a ser introduzidos de uma forma equilibrada, de uma forma madura, de uma forma organizada. Então, hoje nós vemos diversas redes no Brasil, né, com programas de sucessão, onde o sucessor ele passa por várias áreas. Sim. Ele é obrigado, por exemplo, muitas vezes a conhecer a parte operacional, porque é uma coisa muito fundamental. Né? Antigamente, não. Muitos sucessores já queriam direto lá para administrativo. Diretoria. Mas aí, por exemplo, o cara não sabe sobre o inventário, ele não tem noção sobre prevenção de perdas, ele não sabe sobre furto na loja, ele não conhece, por exemplo, sobre como conter uma ruptura, porque ele não conhece o dia a dia da operação. Aí, por exemplo, ele perde funcionário, ele não sabe o motivo, e às vezes ele tem uma liderança tóxica, ele nem sabe identificar o problema que a liderança tem. Então, hoje, assim, graças a Deus e também, por exemplo, a feiras como essa, o movimento que a Roberta faz na Agas Jovem, ou seja, você leva a informação para os supermercadistas, eles entendem a forma correta, né, de fazer essa passagem de bastão, e isso tem melhorado muito. Né? Então, hoje você vê, por exemplo, jovens, né, igual a Roberta, igual a mim, igual vários outros, inclusive, estão assistindo a gente, que hoje ocupam cadeiras de liderança e foram preparados da forma correta. Tem muito para melhorar. A gente sabe disso. E aí eu aproveito até para perguntar, na sucessão de vocês, como que foi esse processo para assumir a liderança, apoiar o desenvolvimento da empresa? Porque a gente está falando também, provavelmente, eu acredito que os pais, né, avós de vocês que estavam na liderança durante muito tempo, tem uma mentalidade diferente, né? A gente vem, a sucessão mais jovem, vem com uma cabeça diferente, uma pegada diferente. Como que foi esse processo para vocês? Eu estava falando isso há pouco no painel, né? Da questão do conflito de gerações. Quando o jovem entra na empresa, ele quer mudar tudo e acha que precisa fazer coisas, que sabe tudo, porque veio da faculdade, veio do curso técnico, com conhecimento. Mas precisa essa questão de ter... de acreditar e respeitar o que foi construído ao longo do tempo e também das gerações anteriores de abrir espaço, né? Hoje eu trabalho com diversas gerações na minha empresa. Eu faço parte da diretoria, mas tenho outros diretores, né? Eu não sou a CEO da empresa, mas tem um respeito mútuo entre as áreas e a questão do sucessor se capacitar para isso. Estudar varejo, visitar varejo, trocar ideia com colegas
do setor. Hoje no Agas Jovem nós somos mais de 260 sucessores que estamos reunidos em eventos juntos, trocando informações o tempo inteiro sobre boas práticas, sobre fornecedores, enfim, um ajudando o outro a como superar também os desafios, porque são semelhantes, iguais, na verdade, em proporções diferentes. Para você também, Rafael, como é que foi essa sucessão? Passagem de bastão, né? No meu caso, a minha sucessão familiar ela foi muito desafiadora, porque, primeiro, o supermercado ele não estava 100% organizado, não tinham processos organizados, não tinha uma lista de entregáveis organizados, ou seja, nem mesmo as pessoas da minha família sabiam dizer o que elas esperavam de mim. Entendeu? E talvez nem elas soubessem dizer o que estava errado, né? Isso. E aí nós estávamos, por exemplo, num momento lá com muitas dívidas financeiras, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos para retomar a empresa da minha mãe, isso foi muito desafiador. Então, esse processo ele foi um pouco caótico para mim. A partir do momento que a gente começou a organizar a empresa, ou seja, né, eu departamentalizei todos, né, os departamentos ali da empresa, nós organizamos os processos, começamos a treinar pessoas, demitimos os laranjas podres, as pessoas que não faziam mais sentido ter na operação, as pessoas que trabalhavam na empresa começaram a me conhecer mais. Entendi. Entenderam a minha intenção, entenderam o meu propósito, entenderam quais eram as minhas expectativas, começaram a confiar mais em mim. Consequentemente, nós tínhamos mais abertura, né, para fazer até novas exigências, metas. E aí eu também sabia o que esperar dessas pessoas, porque a gente tinha a oportunidade de conhecê-las, né, a cada dia que passa. E aí a gestão ela começou a fluir. Só que uma coisa que eu venho aprendendo desde essa época nós precisamos ter intenção nas nossas ações, né? E naquele momento, eu acho que esse foi um dos erros, assim, porque a gente vivia um dia de cada vez. A gente às vezes não tinha um objetivo claro, assim, olha, a gente quer chegar nesse ponto. Perfeito. A gente quer alcançar tal resultado, a gente quer abrir tantas lojas, a gente precisa ter essa liquidez. E aí, essa falta de clareza, ela acabou atrapalhando um pouco, assim, o meu processo de sucessão. Atrasando, né? Só que hoje, assim, de novo, como a gente já tem acesso a essa informação e nós, como sucessores, a gente já errou muito, a gente consegue fazer o quê? Empacotar esse conhecimento, transferir para a próxima geração e falar, aprende com o seu mentor, com a sua mentora e não erra. Porque esse erro está caro. Não, e porque esse erro a gente já passou por ele, né? Então a gente sabe do que a gente está falando, esse né? erro a gente já passou. E assim, é claro, uma das coisas que eu sempre falo, por exemplo, as associações, cara, se você olha para as associações, isso, por favor, não é uma crítica, mas se você olha para as associações, o que era 10 anos atrás, há 5 anos atrás, era um movimento extremamente arcaico, né? Onde não tinham assuntos pertinentes, ou era muita politicagem. Hoje você vê as associações preocupadas com dores, preocupadas com temas, não tendo mais tempo para perder, ou seja, trazendo soluções muito objetivas. Sim. Então, eu acho que não só os sucessores, como, por exemplo, toda a nossa cadeia do setor, ela mudou. Sim. Entendeu? E isso favoreceu muito. Então, por exemplo, cara, uma associação capixaba está fazendo um podcast, está fazendo palestras, está trazendo, por exemplo, pessoas de outro estado que são referências, que deram certo, que são modelos que podem ser, né, impostos aqui, implementados. Então, acho que tudo mudou e isso hoje favorece muito o setor. Perfeito. Ter equipes extraordinárias é uma coisa possível e fundamental para o sucesso dos negócios. Pensando em cada público, no empresário, no gestor, no colaborador, no parceiro, no cliente, quais os benefícios e impactos positivos que essas equipes podem oferecer? Como o Rafa falou, né, essa questão de implementações, quando eu coloquei vários projetos na empresa e consegui realizar, eles me deixaram vários desafios, né, para me testar e desenvolver também como sucessora. Então, a parte de pessoas também, a gente iniciou um trabalho há mais de 6 anos, onde a gente reestruturou todo o RH, criamos plano de carreira, criamos os PDLs, que são os Programas de Desenvolvimento de Liderança, os PDI, que são Programa de Desenvolvimento Individual, que sempre que a pessoa vai ser promovida, ela passa por uma preparação. Então, por muito tempo, foi olhado para treinamento, para capacitação, como custo, quando, na verdade, isso tem um investimento que vai impactar diretamente no teu resultado. Ou tinha aquela visão assim, mas eu treino e ele vai embora. E ele vai embora, né? Exatamente. Mas tu investe tudo isso e aí vai embora.
ok, tu ajudou na formação de alguém, enquanto essa pessoa estava trabalhando na tua empresa, ela te ajudou a ganhar mais Os supermercadistas preferiam estar com gente ruim, né, Roberto? Isso era... Eu imagino que você deve ter pego várias pessoas assim que você falava, meu pai amado, como alguém não treinou esse cara ainda? Era o medo de perder, né? Então, tipo assim, ele é meio ruinzinho, mas eu vou ficar aqui com ele, escondido, ninguém vai ver, não vou dar destaque para essa pessoa. Mas através dos treinamentos, nós conseguimos realizar diversos desenvolvimentos de profissionais. Hoje, na nossa gerência, a nossa gerente da nossa loja Center, ela iniciou na empresa como supridora e ela realizou teve diversas oportunidades, treinamentos, e hoje ela é uma excelente gestora. Então, sempre trazer oportunidades e muito mais do que falar que investe em pessoas é traduzir isso em ações. Respeitar o teu colaborador, trazer um bom tratamento para que ele reflita isso no cliente. Não adianta eu cobrar da minha equipe, vocês precisam atender bem e tudo mais, e o atendimento é a nossa força, se o colaborador ele não é bem tratado. É um reflexo, né? Sim. Acho que vocês dois têm muito contato, né? Pela participação de vocês na CAPES Jovem, na Agas. De que forma vocês têm atuado e trabalhado junto às outras lideranças sucessórias? Por exemplo, aqui no Espírito Santo, a gente tem vários grupos que estão passando por esse processo sucessório. Eu acredito também que no Brasil afora, em outros estados, esteja também trilhando esse mesmo caminho. De que forma vocês estão atuando e de que forma essa sucessão está acontecendo a nível Brasil? Tá, se eu falar a nível supermercadista, Sim. o Agas Jovem é um núcleo pioneiro em ter um núcleo de sucessores. Foi criado há mais de 20 anos. Hoje eu sou a 11ª presidente, né? Então, nós éramos os únicos do estado e através do contato com outras associações, a gente levou o pessoal lá e mostrou, bom, esse modelo tem dado resultado para nós. Que tal vocês replicarem? A gente está disponível. Aí nasceu a AMES, que é de Minas Gerais. A associação também de Goiás também criou um núcleo, né? Jovem, isso, a Agos. Aqui a CAPES Jovem também foi criada depois desse contato. Então, Sim. A gente está tentando replicar, pensando no futuro do nosso setor, para que o supermercado não seja a última opção, tanto do herdeiro quanto do colaborador de ponta. Então, a gente quer trazer mais oportunidades, né? Então, olhando como sucessores, a gente precisa olhar para o nosso negócio assim. Perfeito. O supermercado mudou, a gente precisa cada vez mais de profissionais com formação técnica também para diversas áreas. Então, a gente precisa estar ligado e preparar a próxima geração. No meu caso, eu sempre fui um cara muito inconformado com a maneira como se fazia gestão no supermercado. Aquilo me deixava assim muito chateado. E eu fui um cara que eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, eu me formei em administração, fiz uma extensão universitária em psicologia, também fiz um mestrado em varejo, outra extensão em marketing para varejo. Então, eu sempre fui um cara que eu gostei muito de estudar e essa inconformidade, ela me fez, em 2020, criar uma conta no Instagram, onde dentro dessa conta, né, eu criei um programa chamado Fábrica de Líderes, que hoje eu mergulho em dizer que é um dos maiores programas de desenvolvimento de liderança no Brasil, ou seja, eu não faço somente na minha própria loja, como eu faço em lojas no Brasil inteiro, ou seja, já passei mais de 1.200 alunos, né? A gente está em todos os estados do Brasil, Argentina e Uruguai, né? A gente tem alunos até fora do país. E o que eu penso, assim, de novo, as pessoas são o maior ativo da sua organização. Se você não tiver um trabalho de desenvolvimento de liderança bem feito, se você não souber fazer uma gestão de desenvolvimento, onde você, através dessa gestão de desenvolvimento, né, você dê novas oportunidades para essas pessoas crescerem junto com a loja, você faça não somente treinamentos técnicos, como também comportamentais, para que elas sejam pessoas de influências e repliquem também esse comportamento para as outras pessoas, ou seja, o crescimento ele acaba sendo em cadeia, dificilmente o supermercadista ele vai crescer. Sim. Ou seja, isso era uma dor minha pessoal, né, como supermercadista, e eu falei assim, cara, eu preciso ajudar a resolver o setor. E aí, desde então, a gente vem fazendo esses trabalhos, né, eu tenho várias linhas de trabalho. Então, por exemplo, eu não sou somente palestrante, né? Eu faço, por exemplo, treinamento de alto impacto. Às vezes a gente faz as pessoas, por exemplo, caminhar no fogo, andar no caco de vidro, né? A gente faz uns tipos de desbloqueios emocionais ali como alternativas ali para o aprendizado dessas pessoas. A gente faz, por exemplo, dinâmicas de grupo. A gente tem vários meios, por exemplo, e vários estímulos diferentes para poder trazer conhecimento e principalmente o autoconhecimento, né? Para que, de novo, se os líderes não tiverem clareza, né, do seu propósito, se as pessoas não tiverem clareza de onde elas querem chegar,
se elas não souberem o que elas estão fazendo na loja, trabalhando no dia a dia, o porquê elas acordam todos os dias para fazer o que fazem, elas vão continuar pulando de galho em galho. Esbarrando no mesmo problema, E é né? por isso que hoje muitas pessoas não param o emprego, principalmente os mais jovens. Ou seja, tem uma dificuldadezinha, tem um problemazinho, o que ele faz? Ele sai da empresa, aí ele vai para outra empresa, aí ele fica um pouquinho de tempo, acontece o probleminha, ele vai lá e já vai para um outro lugar. Ou seja, essas pessoas elas não têm uma consistência, mas principalmente uma inteligência emocional muito bem desenvolvida. Então, hoje, a minha linha de treinamento e desenvolvimento, ela tem esses pilares como base, né? Um pilar até um pouco diferente do que o mercado está acostumado a fazer, mas hoje isso tem dado muito resultado para o setor varejista. Perfeito. Para a gente encerrar, como que você vê o setor de lideranças e de sucessões daqui a 5 anos? Como é que a gente pode imaginar o cenário? Olha, eu estou trabalhando para que ele esteja cada vez mais capacitado, né? Dentro do H Jovem, esse ano a gente lançou, até no início do mês, o nosso MBA, em parceria com a Unicinos, que é uma universidade do Rio Grande do Sul. Então, criamos um curso totalmente pensado para o varejo, por entender que o setor ele necessita de uma capacitação com qualidade. Sim. Então, olhando para a parte técnica, né? Nós criamos, além de diversas ações. Eu acredito que o setor ele já tem passado por diversas crises. Já passamos pandemia, lá no Rio Grande do Sul passamos enchente agora. Cada dia mais, a gente não vai apenas lutar e concorrer por clientes, mas concorrer também por colaboradores. A gente precisa saber vender o peixe. O que faz ele querer estar na minha empresa? Então, a minha empresa precisa olhar para pessoas, investir, ter um bom clima organizacional, porque nem tudo é salário financeiro, existe o salário emocional. Sim. E nós precisamos olhar para isso. Então, se os gestores atuais, os pais atuais, pensando em sucessões, prepararem os filhos, as empresas tendem a seguir essa linha do prepararem o terreno, né? Mas se apenas jogar alguém lá despreparado, é ladeira abaixo, né? Então, a minha visão e o que eu estou trabalhando é porque o setor esteja cada vez mais capacitado, desenvolvido e com oportunidades. Eu lembro que eu estava numa reunião uma vez de um aluno, e aí dentro dessa reunião o pai, ele falou o seguinte, né? Pô, mas Rafael, eu não estou conseguindo manter mão de obra aqui, as pessoas estão saindo. E eu falei para ele, assim, cara, nem o seu filho quer trabalhar aqui na sua rede, que é o maior interessado que vai suceder a sua empresa, né? E o filho dele abriu o olho assim e falou, meu Deus do céu, você tá me caguetando, né? Você tá falando o que eu te contei. Mas eu falei, cara, é verdade. Nem o seu filho se sente satisfeito em estar aqui. Porque você tem uma gestão extremamente autoritária, né? Você é um líder que precisa impor poder todas as vezes na sua palavra. Eu acho que sim, existem momentos que você precisa ser mais rígido, entretanto, não é todos os momentos que você precisa ser assim. E aí, por exemplo, o cara não tinha uma visão clara que a empresa dele não tinha um ambiente agradável, não tinha uma cultura. E os jovens entenderam hoje que eles não têm tempo a perder. Então, se eles estão dentro de uma empresa e ele percebe que tem líder lá que muitas vezes boicota o crescimento dele, ou seja, ele tenta fazer uma coisa diferente, vai lá alguém puxa o tapete dele. Se esse jovem percebe que aquela empresa não gera oportunidade de crescimento, se aquela empresa não gera reconhecimento para as pessoas, que reconhecimento hoje é uma coisa fundamental, as pessoas precisam disso. Tá? Então, se o jovem ele percebe que a empresa não dá os requisitos mínimos que hoje ele entende, né, como prioridade na vida dele, ele vai ir para outro lugar. E hoje tem diversas empresas que oferecem isso. E ainda tem um agravante do quê? Que o supermercado você trabalha de final de semana, você tem horários extensos, não é fácil trabalhar em supermercado. Então hoje eu falo pra mim, esses dias alguém me perguntou, Rafa, qual é o seu herói? Eu falei, sabe quem são os meus heróis? Os meus heróis são os gerentes de loja. Eu dou muito valor pro cara que trabalha no operacional. O gerente de loja, pai de família, o cara casado, que tem filho, muitas vezes tem um salário apertado, trabalha num horário muitas vezes extenso, tem uma sobrecarga de estresse muito grande. Esse cara pra mim é um herói. Esse cara engole muito peixe toda hora. Muitas vezes ele trabalha sobre falta de processos, falta de gestão. E muitas vezes ele também nem foi treinado para estar lá no cargo. Só que ele vai lá e ele sofre a pancada de todas essas consequências da péssima gestão. Então hoje o Fábrica de Líderes ele vem justamente com esse objetivo. Trazer qualificação, trazer conhecimento técnico, comportamental, para que essas pessoas saiam desse buraco e consigam, né, alcançar o resultado da melhor forma. Perfeito.
Senhores, muitíssimo obrigada pela Isso aí. presença de vocês. Obrigada, Carol. Rafael tá de volta amanhã aqui na CAPES. Amanhã. Tem palestra, tem conteúdo. Amanhã, das 9 ao meio-dia, palestra com todos os assessores da CAPES Jovem, mais 60 jovens confirmados aí. Se você quiser estar presente, está convidado. À tarde também tem coisa. E palestra no auditório principal às 14 horas. Perfeito. Roberta já esteve presente hoje, já deu show. Já deu show hoje. Volta porque tem muito trabalho pra você também lá. É né, verdade. Roberta? Já fiz uma visita técnica em supermercado, já conferi a beleza dessa cidade. Primeira vez aqui no Espírito Santo? Primeira Ah, O que vez. você achou? acredito. E me apaixonei. É maravilhoso. Eu falo, Vitória é o paraíso, pô. Modéstia à parte, eu tenho que concordar. Não há nada igual isso aqui não, viu, Não, gente? Porto Alegre, Sejam Porto Alegre ainda tu tem o Guaíba e tal. E São Paulo? Tem nada, A tem gente fumaça tem o agora. Tietê. Agora tem A gente fumaça. tem o Tietê, vocês têm uma orla linda, pô. É verdade. Modéstia à parte a gente tem mesmo. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado. Voltem sempre. Bom Obrigada. trabalho pra vocês. Que vocês continuem aí nessa liderança e administrando boas lideranças, não só na cidade de vocês, nos estados de vocês, mas em todo o país, que eu sei que vocês rodam esse Brasil afora. Obrigada aí pela presença de vocês, viu? Obrigado, Carol. Por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. O nosso ACAPES Podcast vai encerrando o nosso primeiro dia. Amanhã a gente está de volta no nosso segundo dia, de ACAPES Trade Show. Eu conto com a sua companhia. Amanhã a gente está de volta. Ótima noite, até lá. Tchau.